Você faz tudo certo. Ora, acredita, vai à igreja, mas no fundo nada muda. E isso te corrói em silêncio, porque ninguém te contou a verdade. Não é sobre acreditar, é sobre viver do jeito certo. Se você ignorar isso, vai passar anos frustrado, achando que o problema é você, mas não é. Existem 3 chaves que mudam tudo, e uma delas vai te confrontar de verdade. Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nós, os despertos, somos sóbrios e vigilantes. Temos a Bíblia como nosso manual de vida, e esse manual precisa sair do campo teórico e ir para o campo prático. E fato é que o ser humano tem uma imensa facilidade em se habituar com uma teoria, com um conceito por uma vida toda, sem colocá-lo em prática. Esse é o cerne da religiosidade. E quando falamos de vida com Deus, de caminhada cristã, isso se torna muito perigoso porque você corre o risco de acreditar em algo durante toda uma vida e se frustrar com Deus. Porque quando você escuta, acredita, mas não pratica, você vive um engano. E aí as coisas não acontecem, as colheitas não vêm, e quando você acorda para a vida vem um baque. Mas hoje eu quero falar com você sobre vivendo a fé que frutifica, vivendo a fé que frutifica. E nós vamos ler como base o Salmo 1, que diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é o caminho que devemos evitar. Qual é o caminho que nós devemos evitar? Logo no verso 1 nós lemos: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que são 3 atitudes, 3 ambientes, 3 situações. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro capítulo do livro de Salmos, um dos mais conhecidos do meio cristão, narra a distinção entre 2 caminhos, dos ímpios e dos justos. E nessa primeira chave eu quero enfatizar com você o caminho que você deve evitar, caso queira ser uma pessoa feliz, bem-sucedida e sóbria na caminhada cristã, porque é isso que nós buscamos: sobriedade, entendimento, clareza, discernimento. E nesse sentido temos uma direção clara daquilo que você e eu precisamos evitar. São 3 coisas: conselhos dos ímpios, permanência no pecado e convívio com escarnecedores, que são os zombadores. A primeira delas, conselhos dos ímpios. Veja, ímpio não é o mesmo que pecador. Ímpio é aquele que vive sem reverência a Deus, sem relacionamento, sem temor. Alguém que rejeitou Deus, que vive desconectado de Deus. Já o pecador é alguém que comete pecado, como todos nós. O pecado é errar o padrão de Deus. Todo ímpio é pecador, mas nem todo pecador é ímpio. Pois podemos pecar e buscar a Deus o perdão, uma mudança de conduta. E é isso que nós fazemos. O que o salmista está dizendo basicamente é: não se aconselhe com pessoas que não estão conectadas com Deus, com quem não tem uma vida com Deus. Não deixe que essas pessoas falem ao seu coração, pois elas vão te contaminar. Do mesmo modo, ele diz que não podemos permanecer na prática do pecado, não podemos permanecer na convivência com aqueles que não decidiram agir conforme o padrão de Deus. Não se deter no caminho dos pecadores nada mais é que não permanecer na mesma vida daqueles que não querem agradar a Deus. E por último, com aqueles que zombam da fé, sabe, da palavra, da sua conversão, você não deve nem se assentar. Ah, Rodolfo, mas eu tenho que conviver com todo mundo, eu tenho que expressar Jesus para aqueles que não conhecem. Sim, mas primeiro, construa o seu altar.
a sua vida com Deus e deixe que os seus frutos falem por você. Só siga essa direção bíblica, não lute contra isso. Não se assente na roda dos zombadores, não se detenha no caminho dos pecadores e não se aconselhe com os ímpios. A. W. Tozer disse: um cristão não pode seguir a multidão e ainda assim seguir a Cristo. Um cristão não pode seguir a multidão e ainda assim seguir a Cristo. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é a conduta que devemos ter. Qual é a conduta que devemos ter? No verso 2 diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A direção é clara: ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. É clara, mas não é fácil, porque você não vai conseguir encontrar prazer lendo a Bíblia no primeiro dia que você começar a ler, na primeira semana. Sabe, pode-se dizer que nem nos primeiros meses, porque a Bíblia não é, digamos que, um jogo de curto prazo. Não é um livro de autoajuda, um baralho de cartas, de promessas que você lê aleatoriamente e que abre e você tem uma direção rápida para a sua vida. Não, a Bíblia é um processo de longo prazo, de raízes e de cultivo. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais profunda do que extensa, porque você pode ler um versículo e se aprofundar dias, meses nele. Pode ler novamente daqui a um ano e entender algo completamente diferente. Então, encontrar prazer na lei do Senhor é algo que você precisa fazer com frequência. Busca e entrega. Encontrar prazer na lei do Senhor é algo que você precisa fazer com frequência. Busca e entrega. Por isso o salmista diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não está dizendo que necessariamente você precisa ler a Bíblia cedo, de tarde, de noite. De dia e de noite aqui está no sentido de frequência diária, ao mesmo tempo que nos orienta a buscar compreensão nela sempre que preciso. E a chave que ele nos dá para isso é meditar. Meditar não é algo esotérico, místico. É pensar muito sobre algo, refletir sobre algum conceito. E é nesse caminho que você conseguirá encontrar prazer nas Escrituras. Confie em mim. Quando você começar a refletir muito sobre uma palavra, um versículo, tentando entender algo de uma maneira mais profunda, você vai começar a descobrir conceitos e aplicações únicas para a sua vida, que antes você não conhecia. E quando isso acontecer, algo mudará dentro de você. Uma chave que virou aí, dentro de você, e que você não consegue mais viver sem. Esse é o prazer na lei do Senhor. E aí você vai começar a viver algo realmente extraordinário da parte de Deus. Porque você vai descobrir coisas dentro do seu coração que estão dentro da Bíblia. Então faça um compromisso consigo mesmo. Dedique-se à palavra, não se contente com o raso. Não faça o compromisso de ler a Bíblia em um ano, não. Faça o compromisso de se aprofundar em uma chave, em um versículo, em uma passagem, até descobrir algo inédito para você. E veja o quanto a sua vida irá mudar. Você vai encontrar prazer na lei do Senhor. Martinho Lutero disse: a verdade não é encontrada apenas na leitura, mas na meditação constante. A verdade não é encontrada apenas na leitura, mas na meditação constante. Terceira e última chave para encerrarmos: esteja plantado junto às águas. Plantado junto às águas. Verso 3. Ele é como a árvore plantada. Quem? O justo. É como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Veja, a promessa para a minha e para a sua vida, se decidirmos mergulhar na palavra, é uma contínua irrigação, certeza de frutos e sucesso em nossos projetos. Entenda algo. O rio não muda de lugar. O rio está lá. Somos nós que devemos nos plantar às suas margens. E você já viu como é a vegetação ao redor dos rios e ribeiros? Sempre verde, nunca murcha, nunca seca. Essa é a promessa para a sua vida. O problema é que queremos sempre olhar para os frutos. Queremos os frutos e queremos agora. Calma. Acalme o seu coração. Respire fundo. Acalme o seu coração. A palavra fala: dá o fruto no seu devido tempo. A promessa não é de frutos contínuos, mas de frutos no tempo certo. Então se alegre, não só pelos frutos, pelas colheitas.
Se alegre porque você decidiu se plantar junto à corrente de águas. Porque só assim você será sempre suprido durante todo o processo. Se alegre por isso. Por isso está escrito em Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a promessa para a sua vida. Essa é a promessa para mim e para a sua vida se decidirmos rejeitarmos os conselhos dos ímpios, lutar contra o pecado, não sentar na mesa de zombadores e escarnecedores e buscarmos ter uma vida com prazer na lei do Senhor. Essa é a promessa de hoje, de amanhã e de sempre. C.S. Lewis disse: crescimento profundo não é visível no início, mas sustenta tudo no final. Um crescimento profundo não é visível no início, mas sustenta tudo no final. Então decida estender as suas raízes para a corrente de águas, que é a palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu oro para essa pessoa que me escuta, para que o Senhor dê a ela discernimento, para que o Senhor dê a ela força, graça e sabedoria na caminhada. Discernimento, Pai, para lutar contra o pecado, para rejeitar os conselhos dos ímpios, Pai, para sentar nas mesas corretas, Pai, para ter força, discernimento, para encontrar lei, prazer na tua lei, Papai, e meditar dia e noite, todos os dias, para que ela suporte todo o processo, que ela tenha tudo que ela precisa durante esse processo, Pai, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Abençoe o dia dela com graça, com alegria, com boas notícias e notícias do céu, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Nos siga no YouTube, no Spotify e convide alguém para esse movimento. Envie essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa fazer, amém? Nós somos os despertos e eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.